Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é uma vez mais uma grande alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical neste 18º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre esta imensa alegria de poder acompanhar-vos e aprofundar os textos litúrgicos que a Santa Igreja nos oferece. Bom, então nós estamos, como já tínhamos referido na semana passada, estamos no 6º capítulo de São João. Nós deixámos de parte, vamos colocar de parte durante umas semanas, o evangelista São Marcos e vamos acompanhar São João neste 6º capítulo, porque a Igreja nos quer fazer meditar sobre a Eucaristia, o magno sacramento que Jesus Nosso Senhor nos deixou, apesar de que o batismo é a porta da nossa fé, nos introduz na vida da graça, na vida de Deus, mas depois nós, ao ser introduzidos, temos, digamos assim, um grande tabernáculo neste palácio, que é a graça, que é a Igreja. E o tabernáculo principal, o tabernáculo que é o centro de tudo, é o próprio Deus. Deus que está em cada Eucaristia, Deus que está presente em cada igreja que tem o Santíssimo Sacramento consagrado. E por isso existe a lamparina junto ao sacrário, para nos fazer ver que ali está a vida, ali está Deus que nos acompanha no nosso dia-a-dia e que quer estar connosco em cada celebração litúrgica, em cada missa, concretamente, para poder ser a nossa comunhão, poder entrar em comunhão connosco. Bom, isto é um sinal, diz São João, um sinal, um milagre. E por isso Nosso Senhor, para fazer ver a esta gente que iria dar um pão que é do céu, que é o seu próprio corpo, então Nosso Senhor fez este milagre que escutámos na semana passada, o milagre da multiplicação dos pães. E nós agora temos a razão de ser do milagre, porque Nosso Senhor irá dizer a esta gente a frase que pode ser, digamos, o leitmotiv, a razão de ser de tudo isto. Nosso Senhor irá dizer no final do Evangelho de hoje: quem vem a mim nunca mais terá fome, quem acredita em mim nunca mais terá sede. É aqui que Nosso Senhor queria chegar. Nosso Senhor queria ver a esta gente que comeram, mas voltaram a ter fome, que beberam e voltaram a ter sede. Mas quem tem Jesus nunca mais terá fome nem sede. De maneira que eu não vou ler o Evangelho de hoje, que ele é bastante longo, mas apenas recordar que na semana passada vimos o milagre da multiplicação dos pães. Nosso Senhor vai para uma outra parte, ali da região do Mar da Galileia, e a multidão vai atrás. E depois, às tantas, Nosso Senhor diz para esta gente, para esta multidão: vós procurais-me, não porque vistes milagres, mas porque comestes os pães e ficastes saciados. E agora Nosso Senhor vai fazer aqui uma advertência. Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Então é verdade isto, de facto. Esta gente andava atrás do alimento, foram atrás de Nosso Senhor por causa do alimento. Nem tanto do milagre, é porque foram alimentados, foram saciados. E há hoje em dia tanta gente, tantas instituições, tantas mentalidades que trabalham e pronto, e de facto é algo meritório trabalhar pela comida que se perde. É verdade, alimentar as pessoas, dar-lhes alimento, saciar-lhes a fome, dar-lhes bem-estar. Mas Nosso Senhor está a dizer: trabalhai não tanto por essa comida que se perde. Não tanto. Também, mas não tanto, diz Nosso Senhor. Mas pelo alimento que dura até à vida eterna. Então, vejam como muito mais do que importante é trabalhar pela Eucaristia. O que significa isto? Trabalhar nas almas, nas pessoas, em cada indivíduo, trabalhar neles para que eles possam receber a Eucaristia. E por isso, as pessoas que vivem em pecado devem ser trabalhadas, devem ser, ou seja, ajudadas a arranjar a sua vida, a orientar a sua vida de modo a poder, não é, receber o alimento que dura até a vida eterna. Porque o alimento que nós comemos, a comida que se perde, enfim, alimenta-nos momentaneamente, é verdade, mas nós no fim da nossa vida perderemos tudo. Não é? Nós viremos para onde formos e a comida lá ficou. Agora, a Eucaristia é aquele alimento que perdura até a vida eterna, porque nós no céu estaremos em comunhão com Deus. Esta comunhão que nos foi já antecipada aqui na terra por este altíssimo e primeiro dos sacramentos, que é a presença real de Cristo nas igrejas e, sobretudo, na nossa comunhão, no nosso convívio com Ele através da comunhão.
Vejam então como Nosso Senhor, através de tudo isto, vai elevar a vista desta gente toda. A multidão vai ter com o Nosso Senhor e vai dizer assim: mas que milagres realizas tu, não é? Para que nós vejamos e acreditemos em ti. E vai dar como exemplo o grande milagre que Moisés realizou no deserto, quando fez vir do céu aquele maná que os alimentou durante 40 anos. Bom, e Nosso Senhor vai dizer: mas não foi Moisés que vos deu esse pão, foi o meu Pai que está nos céus. E meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu, que é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Claro, eles vão ficar espantados. Dar a vida ao mundo? Então, mas que pão é esse? Dá-nos sempre desse pão. E então Nosso Senhor irá revelar-se como o verdadeiro pão, o pão da vida. E irá dizer: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Bom, este é, resumidamente, o Evangelho de hoje, onde Nosso Senhor eleva a vista desta gente e faz, então, uma apresentação deste novo maná. Um maná descido do céu, que não é como aquele do tempo de Moisés, que de facto foi um maná providencial, que foi um maná que sustentou o povo durante toda a sua travessia naquele deserto, a caminho da terra prometida. Nosso Senhor é um novo pão, um pão verdadeiramente do céu, porque é o próprio Deus que vem até nós em alimento. Bom, toda esta razão, esta imagem do maná está muito bem descrita na primeira leitura, que é do livro do Êxodo, onde nós vemos o povo revoltado porque está no deserto, não tem o que comer, a murmurar contra Moisés e Arão e a pedir até para ter morrido no Egito, antes de morrer ali no deserto. E então Deus diz que vai enviar esse maná. Ora, esta revolta que nós vemos no livro do Êxodo, de alguma forma, não é semelhante ao que está no Evangelho de hoje, mas esta incredulidade está. Há uma certa incredulidade, há um certo espírito de dúvida que está nas almas desta gente, que está diante de Nosso Senhor. Ou seja, elas não negam o milagre, acreditam no milagre, mas elas estão a pedir provas. As provas para poder acreditar. Então nós vemos que são provas não de gente que tem uma fé extraordinária, sublime, uma fé sem restrições, mas são pessoas pragmáticas, são pessoas frias em relação a Deus, que estão apenas ali a querer saciar a sua fome e estão espantados com um pão, que é um pão diferente que Jesus lhes está a anunciar. O próprio comentarista da Antiguidade, de São Gregório Magno, grande Papa, nos seus escritos morais diz isso. Diz que eles não seguem a Nosso Senhor, esta gente, esta multidão, não segue a Nosso Senhor por causa dos milagres, mas por causa do alimento. Isto é o próprio Nosso Senhor que diz, não é? Mas porquê? Porque eles creem que cumprem com o dever de religião, procurando, ansiando, buscando os auxílios temporais. Ou seja, os auxílios temporais para eles são o principal da vida. Não é? Alimentar-se bem, estar bem, concretizar-se na vida, e não crescer em virtude, não crescer na fé, não procurar com radicalidade a busca do céu. Então nós vemos como o próprio São Gregório Magno já mostra esta incoerência que está nesta multidão. Esta multidão que é alvo deste milagre espantoso, mas que entretanto tem uma perspectiva terra a terra, uma perspectiva terrena das coisas. E nós vemos que esta perspectiva baixa, é algo que está permanentemente no mundo, e do qual os católicos, infelizmente, são também influenciados. É uma perspectiva pela qual também nós somos influenciados. Nós temos de tirar esta mentalidade ateia, pragmática, de que o céu não dá sinais à terra. Que o céu está lá em cima e nós vivemos aqui em baixo. Que Deus está lá, que Deus criou-nos, está bem, muito bom. Mas nós não temos nada a ver com Deus. Vejam só o que aconteceu em Paris. O que aconteceu em Paris nestes dias, quer dizer, é o que tem sido mais comentado, o sinal que aconteceu. Nós soubemos, né? Na sexta-feira tinha sido inaugurado os Jogos Olímpicos. E no meio daquele cadre todo de montagens cênicas e montagens incríveis, aqueles sketches todos assim, imagens e coisas históricas, algumas até assustadoras, meio apocalípticas. Enfim, nem vou entrar em detalhes, mas aquela aberração que houve da blasfémia contra a Eucaristia. Blasfémia, reprodução completamente ideológica da última ceia, que
depois foi negada, e depois vieram comentaristas dizer que os católicos eram uns analfabetos, que eram uns incultos que não entenderam nada, que aquilo era um quadro do século XVII. Quer dizer, tudo uma falácia, tudo assim, um jogo de ideias para nos fazer ver que nós realmente somos pessoas muito, mas muito intolerantes. Bom, o que aconteceu foi, de facto, que ficou comprovado que aquilo foi uma coisa premeditada, foi uma coisa preparada para ferir os sentimentos católicos e cristãos, de modo geral, no mundo inteiro. Mas o maior sinal que vem de que Deus está atento a tudo o que é feito foi o que aconteceu no dia seguinte. Um apagão, um blackout geral na cidade de Paris. Ou seja, a cidade de Paris ficou às escuras completamente. Não completamente, afinal. Não completamente, porque houve apenas um edifício em toda a cidade de Paris que ficou ufanamente luminoso. E qual foi esse edifício? Foi a Basílica do Sacré-Cœur, a Basílica do Sagrado Coração de Jesus, que fica no alto do monte de Montmartre. É incrível. Que sinal para a França deste século XXI. Esta França pagã, esta que já se pode até dizer que não é mais a cidade de luz, mas a cidade das trevas, depois de prolongar esta blasfémia com enfim, a autorização do próprio governo, assim, tudo muito premeditado, enfim, não foi uma coisa que aconteceu por acaso. E no dia seguinte, a providência, o próprio Deus, o Sagrado Coração de Jesus, apaga a cidade. Isto não podemos dizer que foi um terrorismo católico ou um terrorismo conservador, não. A cidade fica às escuras, a cidade da luz, né? Paris, a cidade de luz, fica Paris, a cidade das trevas, porque a alma de Paris, digamos assim, tinha ficado em trevas no dia anterior com a blasfémia, e Deus faz com que tudo fique em escuridão, e a única coisa que fica acesa é a Basílica do Sagrado Coração de Jesus. Esse mesmo Sagrado Coração de Jesus que falou a esta nação chamada filha primogênita da Igreja no século XVII, quando, por intermédio de Santa Margarida Maria Alacoque, o Sagrado Coração de Jesus quis estabelecer uma relação amistosa, uma relação, digamos, paternal com a nação francesa, através do rei Luís XIV, ao qual a mensagem do Sagrado Coração de Jesus se dirigia. Mas vejam como, apesar de tudo isto, apesar deste sinal, muita gente fica completamente alheia. Nós até podemos ver neste sinal quase uma alusão ao Evangelho, ao início do Evangelho de São João, no primeiro capítulo, quando o evangelista diz «Et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprehenderunt». Ou seja, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a conseguiram abarcar. Ou seja, as trevas, a revolução, o mal, a ideologia modernista está a tentar dominar, né, e apagar tudo o que são lampejos, são reluzências da civilização cristã, e ao fim, que é a Igreja Católica. Entretanto, apesar de ir tudo abaixo, ou seja, há o apagão da cidade de Paris, mas as trevas não conseguiram abarcar, não conseguiram compreender, na expressão latina, compreender a luz, porque o Sagrado Coração de Jesus, no alto do seu monte, lá permaneceu vistoso e reluzente. É um sinal incrível. Acho que só um ceguinho é que não vai conseguir perceber uma situação destas. E então nós temos caríssimos irmãos, temos de perceber que a providência nos dá sinais constantemente. E nós vamos seguir então aqui o conselho da segunda leitura, o que nos diz São Paulo aos Efésios. O que vos aconselho em nome do Senhor é o quê? É que não torneis a proceder como os pagãos, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Ou seja, nós temos de perceber que Deus vai mandando sinais. Deus não está lá em cima e nós vivemos aqui alheios e com medo de falar das coisas de Deus. Não. O próprio Deus manda sinais. E isto que aconteceu na inauguração dos Jogos Olímpicos, esta blasfémia, esta afronta à fé católica e, ao mesmo tempo, ou no dia seguinte, este apagão na cidade, que era a cidade da luz, isto aqui é algo que nos deve fazer pensar. E a todos os que se dizem ateus e agnósticos, etc., isto é algo para colocarem as barbas de molho e pensarem, não, de facto, Deus não está assim tão desatento ao que acontece no mundo dos homens. Entretanto, nós vemos como, infelizmente, até mesmo dentro da Igreja, dentro do mundo da fé, há muita gente que contempla estes acontecimentos, ou até os fenómenos naturais, como coisas meramente naturais. Deus não intervém em nada.
E às vezes até dentro da nossa fé há explicações que se dão, por exemplo, à questão de Moisés no deserto e à questão do maná. Há autores que dizem que o maná não era um pão que veio do céu. Não houve milagre nenhum. Era uma tâmara do deserto. Não sei onde é que eles conseguiram plantar essa tâmara, mas eles dizem que é uma tâmara do deserto. E mesmo o milagre da multiplicação dos pães, que nós escutámos na semana passada, há autores que dizem, porque vai ficar muito bem com o mundo, é uma autossugestão coletiva, até uma espécie de princípio psicológico coletivo, por onde as pessoas viam que Jesus de tal modo conseguia preencher as suas almas que eles até se sentiam alimentados, vejam lá. Eles engoliram um pão que não existia. Então, uma autossugestão coletiva. Isto são, enfim, pessoas que fazem comentários, pessoas, enfim, acreditadas, não é? Que fazem comentários que ficam bem com o espírito do mundo. Isto de tal maneira é horrível que, vejam só, aqui em Portugal nós temos um milagre eucarístico de Santarém, que é um dos primeiros milagres eucarísticos do mundo, que é pouquíssimo conhecido. Porquê? Porque há vergonha de falar sobre estas coisas. Há vergonha de dizer que Deus intervém no mundo. Há vergonha de dizer que Deus está atento às coisas do mundo. 90 e tal por cento, isto pessoas que trabalham lá, que contaram, 90 e tal por cento das pessoas que vão ver um milagre eucarístico são estrangeiros. Porque aqui em Portugal não se fala de que há um milagre eucarístico, não se fala que há um milagre presente, real, ali na Igreja do Milagre, em Santarém. E as pessoas têm medo, acham que não, isto deve ter sido alguma invenção medieval e depois a Igreja nunca chegou a comprovar que aquilo é mesmo sangue, ou sangue humano, ou será o sangue de Jesus. Não, aquilo é melhor nem vermos essas coisas, senão ainda vamos descobrir a realidade e vamos ficar um pouco mal à vontade. Isto é a vergonha da fé. Quando nós vemos, através deste, volto a repetir, através deste milagre, digamos milagre, este acontecimento dos Jogos Olímpicos, vemos o quanto Deus está atento e Deus toma-se de brios em certas situações. Não é? Deus faz este apagão para perceber como as mentes, o mundo está apagado, o mundo está às escuras, o mundo vive nas trevas e os filhos das trevas querem nele reinar. Mas o Sagrado Coração de Jesus irá vencer. Deus, aliás, para terminarmos, Deus não esgotou os milagres do Antigo Testamento. Nós vimos estes grandes milagres, que não são tâmaras, não é? Do deserto, nem são também autossugestões. Deus fez e faz milagres. Hoje faz menos, é verdade. Mas os milagres também estão ali para aqueles que os quiserem compreender e quiserem ver. Deus fez milagres nestes últimos séculos. La Salette, Akita, Fátima. Então, nós devemos perceber que, apesar de haver este dogma do mundo, de que Deus, apesar de existir, se é que existe, não tem nada a ver connosco, não interfere na nossa vida, no mundo visível, nós temos de perceber que, de facto, Ele vai intervindo e vai dando sinais. E vamos pedir a Nossa Senhora, então, que nos faça sempre ter os olhos abertos para perceber estes sinais e para perceber que Deus, em determinado momento, irá julgar o mundo, como já tem julgado, e com este sinal vê-se que Ele está a dar avisos de que as coisas estão para chegar. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos faça ter esta fé sobrenatural, faça perder essa vergonha de sustentar as coisas de Deus e a intervenção de Deus na história. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.